Pronto, agora sim. Falei da forma farmacêutica e agora a gente está falando dos princípios ativos dos fármacos, né, que são classificados em várias formas, né, química, de forma terapêutica, como alvo molecular ou especificidade do princípio ativo, tá? Nós temos aí os específicos e os inespecíficos, né, que não atuam seletivamente sobre determinados receptores. E a ação farmacodinâmica dessa classe depende apenas das propriedades físico-químicas da molécula. A gente tem os antissépticos, os adstringentes, os emolientes, os lubrificantes, os hidratantes, os queratolíticos e os cáusticos, né? Então, são componentes inespecíficos da formulação. Bom, nós temos dentro dos componentes da formulação também adjuvantes farmacêuticos. São adjuvantes ou coadjuvantes, né, componentes ou recipientes que integram o medicamento com algumas funções diversas. A gente tem dois grandes grupos: os coadjuvantes que são terapêuticos e os coadjuvantes que são coadjuvantes técnicos. Tá? A diferença é que nos terapêuticos eles estão ligados às fases farmacodinâmica e farmacocinética, ou seja, eles compõem a atuação do medicamento, tá? Então a gente tem associações de medicamentos ou de fármacos. A gente tem o fármaco principal e tem o coadjuvante que dá o sinergismo na formulação. Então a gente tem esses coadjuvantes terapêuticos que eles ajudam na função do princípio ativo, tá? Isso redução de efeitos adversos, né? Pode ser algum medicação para retirar, por exemplo, a ânsia de vômito, né? Você coloca ali para reduzir algum problema do medicamento principal ou aumentar a meia-vida do medicamento principal. Aqui a gente tem um exemplo da carbidopa mais o levodopa, meia-vida do carbidopa por inibição metabólica, né? Então aumenta a meia-vida do princípio ativo, sendo que a levodopa vai lá e faz a inibição metabólica do carbidopa. Então a gente tem os coadjuvantes terapêuticos que ajudam a medicação a funcionar melhor. Temos também os coadjuvantes técnicos, e aí eles vão interferir nos aspectos químicos, físicos, físico-químicos e biológicos da formulação. São aqueles coadjuvantes que vão dar mais estabilidade, conservação, vão ajudar no processamento ou na produção do medicamento, melhora das propriedades organoléticas, como sabor, odor ou algum outro tipo de melhoramento físico-químico ou biológico, né, que ajudam ali no resultado final da medicação, né, para a medicação ser melhor aceita pelo paciente, tá, para ele ter uma melhor adesão à farmacoterapia, a gente faz esses coadjuvantes técnicos, né? Nem toda medicação ela precisa ser ruim, tá? Então os coadjuvantes técnicos podem ajudar a medicação ficar um pouco mais tranquila para aquela pessoa que já vai tomar, né? A gente já está doente, tem a medicação entrando ali, as pessoas muitas vezes associam a medicação a alguma coisa ruim que vai acontecer no seu corpo. Os coadjuvantes técnicos podem minimizar esses problemas. Nós temos os recipientes também, a gente falou bastante de recipientes na aula de cosméticos, tá? Mas aqui a gente vai focar direto na formulação de medicamentos, que são elementos chaves para garantir a qualidade e a performance das formas farmacêuticas. Então eles podem ser selecionados para aumentar a estabilidade, como os antioxidantes, e para diminuir a absorção ultravioleta, por exemplo, dando aí mais conservação aos produtos. Pode otimizar ou modificar a liberação da droga, né, os desintegrantes, os polímeros hidrofóbicos e os umidificantes. Pode exercer função essencial na tecnologia de produção, então os diluentes, os ligantes e os lubrificantes. Aumentar a aceitabilidade dos pacientes com os flavorizantes, né, para dar mais sabor. E ajudar na identificação do produto, no caso de corante. Né? A identificação é tão importante. Na época que eu trabalhava em farmácia de manipulação, a gente tinha um cliente que era bastante metódico com isso, bastante enjoado. Para não falar enjoado, a gente fala metódico, né? Então, ele comprou ali cápsulas de 2 medicamentos. E na hora da gente fabricar a medicação, a gente fabricou com a mesma cor de cápsula, né? Não era nem com cor, né? A medicação era branca e a gente colocou as 2 medicações em cápsulas transparentes, que são as cápsulas padrão da farmácia de manipulação, né? Então, a maioria das manipulações
são feitas em cápsulas transparentes, que são as cápsulas mais baratas, porque elas não vão corante, tá? E aí a gente fez as duas medicações na cápsula transparente. Se você tivesse um pó colorido e um pó branco, por exemplo, você poderia colocar uma medicação na transparente branca e o outro ia ficar transparente da cor do pó, né? Mas dessa vez que a gente fez não tinha diferença. O cliente chegou grilado, né? Foi lá falar com a chefe, abriu os dois potes e jogou na mesa dela aquele tanto de comprimido e falou: e aí, separa aí para mim que eu não estou conseguindo agora saber qual é qual. Né? Então, o fato foi bem ignorante, a chefe mandou a gente refazer a fórmula, né? Teve que descartar tudo aquilo, porque o cliente jogou tudo em cima do balcão, né? Mas a diferenciação do produto é muito importante para o paciente, para ele saber que, por exemplo, comprimido de Viagra é azul, né? Esse é o mais conhecido de todos, né? Se você toma um comprimido de Viagra, tem algumas pessoas que falam até que é o azulzinho, né? Imagina se você muda a cor dele e coloca rosa, né? As pessoas não vão acreditar naquela formulação. Tudo isso ajuda a identificar os medicamentos. Alguns comprimidos como antimicrobianos, né, antibióticos, vem naquela cápsula rosa com roxo, né, aquela coisa bem grande. Então, isso identifica e ajuda o cliente a se orientar na identificação do produto. Tá? Aqui a gente tem alguns critérios que são avaliados na escolha dos recipientes. Tá? Muitos deles precisam ter critérios muito, muito avaliados, porque se você escolhe aquele recipiente para formular, ainda mais numa indústria onde a produção é constante, você não pode ficar alterando sua fórmula porque aquele recipiente teve algum problema. Então a gente tem que avaliar o custo, né? O custo é muito importante, o recipiente não pode ficar mais caro do que a formulação, né? E se ficar mais caro, isso tem que ter um retorno para a indústria, a segurança do recipiente, a sua disponibilidade no mercado, tá? Então é muito bom a gente saber se aquilo realmente é produzido em grande escala, se chega em grande quantidade. A gente está vendo aí, nesse momento de Covid, por exemplo, os laboratórios não dão conta de produzir a demanda de medicação que precisa entregar para os países. Então, a disponibilidade dos recipientes é muito importante na fabricação dos medicamentos, porque se você produz só o princípio ativo, depois você precisa de todo o restante para compor a fórmula. Né? Então, você tem que saber se aquilo está sendo produzido em alta quantidade também. A aceitabilidade dos órgãos governamentais internacionais, né, se a medicação precisar ser importada, por exemplo. Os compêndios oficiais, né, são as farmacopeias, que tem que ter identificação e pureza dos recipientes, e algumas monografias podem não garantir a funcionalidade dos recipientes. Né? Você tem aí recipientes novos chegando no mercado a cada dia e não tem ainda revisões de monografias desses recipientes. Tá? É um recipiente muito bom, mas você não tem os parâmetros de pureza e identificação desses recipientes. A gente tem alguns recentes avanços nos recipientes, como por exemplo recipientes para compressão direta, como os diluentes ligantes, chamados aí de Lud Press, e as várias classes de super desintegrantes, né, que são esses mais modernos para fabricação aí de comprimidos. Aqui a gente tem alguns recipientes usados em comprimidos. Temos aí diluentes como a lactose. A lactose tem várias versões de lactose, a USP anidra, a USP nebulizada. Os amidos, né, os amidos diretamente comprensíveis, amidos hidrolisados, celulose microcristalina e outros derivados da celulose. A celulose é bastante utilizada também na manipulação. Fosfato de cálcio, de básico, de hidratado, manitol USP, sorbitol, sacarose em pó USP, materiais à base de sacarose, sulfato de cálcio de hidratado e dextrose. Né? Isso daqui, USP, né? Muitas vezes a gente vê essa sigla USP, né? Não é a Universidade de São Paulo, a gente pensa isso, mas é United States Pharmacopeia, a farmacopeia dos Estados Unidos. Tá? NF, se eu não me engano, também é uma farmacopeia. Agora eu não estou lembrado de qual país, mas NF também é uma farmacopeia. Não vou chutar, porque eu vou errar. Eu ia falar Noruega, mas não.
NF é uma farmacopeia, né, mas eu não estou lembrado dela. O USP também é a farmacopeia dos Estados Unidos. Eu ficava procurando saber por que USP. Será que é um padrão da Universidade de São Paulo, né? Mas na verdade é a United States Farmacopeia, é a farmacopeia deles, tá? A gente tem aí então esses recipientes diluentes para comprimidos. Temos aí os aglutinantes e adesivos, que é a goma arábica, né, aqueles que vão formar goma, derivados de celulose, gelatina, glucose, a polivinilpirrolidona, também conhecidos como PVP, né, e ela tem a forma iodo e sódio, PVPI, PVNA, o amido pré-gelatinizado, alginato de sódio e derivados, né, sorbitol e goma aqui eu acho que esse nome está errado, é tragacanta, não é o traganta. São gomas ou adesivos para fazer ali uma aglomeração do pó, para o pó virar tipo uma massinha de modelar. Os desintegrantes, a gente tem amido, derivado dos amidos e celulose, magmas, derivados da celulose, alginatos e a polivinilpirrolidona, o PVP modificado. Como lubrificantes, nós temos ácidos esteáricos e seus sais, o talco, os polietileno-glicóis, os tensoativos e as ceras. Para deslizantes e promotores de escoamento, temos os derivados da sílica, o talco e o amido de milho. Corantes, aromatizantes e edulcorantes são diversos edulcorantes naturais e artificiais e também diversos aromas que podem ser colocados aí nos comprimidos. Estou falando de comprimidos porque é a formulação que a gente vai estudar hoje, comprimidos, né, que são formas farmacêuticas sólidas que contêm princípios ativos normalmente preparados com auxílio de adjuvantes farmacêuticos adequados, os recipientes. Tá? Então, são produtos que geralmente são preparados aí com adjuvantes, mas existem também comprimidos que são feitos só de princípio ativo e compreensão. Tá? Vamos estar falando das etapas de produção dos comprimidos. A primeira delas é a mistura dos componentes. Tá? Então, uma mistura adequada dos pós garante uma uniformidade da sua distribuição. E isso evita problemas de variação do teor dos comprimidos. Isso é feito previamente uma tamização dos pós. Tamização seria passar ele numa peneira. Essa peneira é uma peneira de metal, onde as aberturas dessa peneira são padronizadas. Então a gente tem aí essa tamização dos pós antes de fazer a mistura. Os equipamentos mais usados para misturar os componentes é o misturador de pós, chamado maceira, o misturador planetário e o misturador em V, que é aquele que gira na forma de V, né? Ele faz aquele movimento de mistura, né? Fazer uma mistura homogênea, e o misturador cúbico, que são os mais utilizados aí, tá? Para preparo e obtenção dos comprimidos, a gente tem também a via de granulação. Né? Depois que a gente faz a mistura, a gente faz a granulação. E as granulações podem ser via úmida, via seca, ou pode ser feita uma compressão direta sem granulação. Na granulação úmida, né, que é um processo que é muito utilizado ainda pela indústria farmacêutica, vai ser baseado na obtenção de um granulado a partir da adição de um agente aglutinante, ou seja, você vai fazer como se fosse ali um barro, né, um barrinho para fazer o seu comprimido. Isso permite a produção de comprimidos com dureza e friabilidade em geral mais adequados e permite a compreensão de fármacos com elevadas concentrações na formulação. Então, essa é a principal vantagem, né? Você consegue fazer comprimidos bem durinhos e que não se desintegram facilmente. Por outro lado, as limitações da granulação úmida estão relacionadas aos fármacos hidrolisáveis, termoláveis e o tempo requerido pelo processo. Você precisa de mais tempo para fazer a granulação. Bora ver aqui como funciona a granulação. Tá? Então, na etapa de produção da granulação a úmido, a gente tem o preparo da solução do aglutinante. Depois nós vamos fazer a umectação dos pós, tá? Ou seja, a gente vai molhar o pó com esse aglutinante, a granulação da massa, a secagem e a calibração. Tá? O aglutinante é um composto sólido, normalmente necessário preparar uma solução. Né? E no caso da dissolução do PVP, por exemplo, a polivinilpirrolidona em água ou álcool, do preparo da goma de amido e outros. Então, é como você pegasse uma gelatina e você tem que fazer aquela solução preguenta, né, para você criar a massa para fazer o comprimido. Então, você vai fazer essa diluição do aglutinante, vai fazer uma solução
do aglutinante. Depois que você prepara esse aglutinante, você vai fazer uma umectação dos pós, efetuada com o equipamento normalmente chamado de maceira, em movimento, espalhando-se de uma maneira uniforme a solução de umectante sobre os pós. O ponto ideal é aquele que ocorre a quebra de massa. A gente parece estar falando aqui de alguma coisa de cozinha, né? Mas a gente tem esses detalhes que a gente precisa prestar atenção na hora de obter o comprimido. Então a gente tem o ponto onde ocorre a melhor formação ali para a gente continuar com a compressão do comprimido, que é a hora que você vai colocando o umectante no pó até a massa quebrar. Tá? A granulação da massa, então, é feita em seguida, faz-se essa passar por um tamiz e um granulador oscilante. O granulado obtido é coletado em tabuleiros e uniformemente espalhado e levado à estufa. Então, aí depois de que você tem o pó granulado, né, com o aglutinante, vai fazer a secagem. O tempo e a temperatura utilizados vão variar de acordo com a constituição do produto. Normalmente vai se utilizar estufas com circulação forçada do ar ou equipamentos de leito fluidizado, considerados mais modernos. Deve ser deixada uma umidade residual de 2 a 3% ali do comprimido, deve ter essa umidade, que é fundamental para a etapa de compressão. Então tem que sobrar um pouquinho ali da umidade para que você consiga fazer a compressão final. Depois da secagem, a gente procede à calibração do granulado, pois esse apresenta de forma muito irregular. Calibração do granulado é passar ele novamente na peneira para você ter grânulos do mesmo tamanho. Tá? Você não ter grânulos muito grandes e muito pequenos. Então aqui a gente tem o processo de granulação na via úmida. Então a gente tem aqui o fármaco e o recipiente, passa na peneira, que é a tamização, tá? Depois vem assim, ó, no processo de granulação, coloca-se a solução aglutinante, ocorre a normatização, depois vem para secagem, né, que no caso em leito fluidizado, ocorre novamente uma normatização do produto, tá? Vem fazer aqui depois a compressão para se obter o comprimido. Então, esse é um processo de granulação úmida. Oxi, gata doida. Desculpa. Tem uma gata aqui no quarto que tá meio doida. Esse é o processo de granulação úmida, então, tá? Nós temos agora o processo de granulação a seco. Tá? Esse é um processo alternativo à granulação por via úmida, vai se basear na produção do granulado por intermédio da compactação dos pós. A vantagem é que não precisa empregar o aglutinante, e isso viabiliza a produção de comprimidos que contenham fármacos hidrolisáveis, ou seja, aqueles fármacos que se dissolvem na água. Não é interessante fazer pelo processo de granulação úmida, porque eles podem se misturar com o aglutinante e perder doseamento. A eliminação da etapa de secagem também e o menor tempo de processo. Então é um processo um pouco mais simples e rápido. Tem desvantagem, né? O aspecto do comprimido é pior, com friabilidade alta e dureza baixa. É inferior àqueles obtidos por outros processos, além da necessidade de equipamento específico para compactação. Na granulação a seco, então, a gente tem duas etapas distintas, a pré-compressão e a calibração. Nessa pré-compressão, a gente tem a compactação dos pós. E o objetivo é apenas a agregação dos pós para possibilitar uma posterior granulação. Né? São usados compactadores específicos para essa pré-compressão, nessa operação. Então, nessa fase, pode ser adicionado parte do lubrificante para facilitar o escoamento do pó. Então, você faz ali uma pré-compressão desse produto. Tá? Depois a gente faz a calibração, que visa a obtenção dos grânulos de tamanho uniforme, para que depois, na compressão final, os comprimidos possuam homogeneidade de peso. Para isso, a gente tem um granulador oscilante na fase de calibração e normalmente adiciona-se o lubrificante utilizando-se um misturador. Então, a gente tem essas duas fases, a pré-compressão e a calibração na granulação a seco. Aqui, como vocês podem ver, a granulação a seco ela tem bem menos etapas do que a granulação a úmido. Então, a gente tem aqui o fármaco e os recipientes, tá? Faz-se uma moagem, depois uma mistura desse fármaco e recipientes, uma compactação, que seria a pré-compactação,
granulado compactado, depois faz uma tamização para normatizar esse granulado, ou seja, para eles ficarem com o mesmo tamanho de partícula, faz uma mistura final, e aí, por fim, você faz a compressão e obtém aí o comprimido. Então, o processo de granulação a seco possui menos etapas do que o processo de granulação a úmido. E ainda a gente tem a compressão direta, que é um processo mais moderno e é uma tendência na indústria farmacêutica. Ele vai se basear na utilização de adjuvantes que permitem uma compressão direta de uma simples mistura de pós, eliminando a etapa de granulação. Então você não passa mais por granulação. Você utiliza só um adjuvante moderno, mistura, mistura, mistura e comprime. Tem vantagens, eliminação do aglutinante, você não precisa ter mistura com outro produto, né? Os fármacos hidrolisáveis você não tem problema com eles. Elimina a etapa de secagem, tem um número menor de etapas no processo e um tempo menor de processo também. Você tem a obtenção de comprimidos com bom aspecto, bons resultados de dissolução do fármaco, além de não requerer equipamentos específicos. Aqui é o método de compressão direta, muito menos etapas, né? Você tem aqui o fármaco mais os recipientes, né? Os adjuvantes já estão aqui, você ocorre uma moagem desses produtos, mistura e faz a compressão direta, bem menos etapas, bem menos maquinaria, bem menos chance de dar problemas, né? Bem menos operações unitárias. Bom, aqui a gente vai falar dos tipos de comprimido, né? A gente tem os comprimidos mastigáveis, né? A gente pode ter os mastigáveis, como por exemplo antiácidos e vitaminas. Pode-se obter comprimidos sublinguais, né, de absorção rápida, comprimidos efervescentes, né, que é uma reação de ácido cítrico mais bicarbonato de sódio em meio aquoso, comprimidos com multicamadas, né, e aí a gente tem problemas com algumas incompatibilidades, porque são 3 fármacos ali misturados que podem dar algum tipo de problema. Tá? Comprimidos com liberação prolongada, né? E isso, a aparência dele também é muito importante, porque não sei se vocês já viram que esses comprimidos para gripe, que tem três cores diferentes, então são os multicamadas. Né? E cada cor daquela é um tipo de fármaco, né? Então você pode ter alguns problemas na hora de fazer. Os comprimidos revestidos por compressão, que pode ter incompatibilidades também, e os comprimidos revestidos com açúcar, né? Para mascarar odor e sabor e mascarar falhas de processamento. Tem também os comprimidos revestidos com polímeros e os de revestimento entérico, onde o fármaco vai ser liberado só no intestino. Esses comprimidos de revestimento entérico, então, eles passam diretamente pelo estômago, né? Eles conseguem se livrar ali do ácido do estômago e são liberados só no intestino. Tá? Bom, a forma do comprimido vai depender muito da matriz e da punção, né? Que são essas agulhas aqui, ó, né? Essas cabecinhas que vão dar a forma ao comprimido, a forma final. Eles vão comprimir o comprimido, né, dentro daquela forma final. Né? No final a gente vai ter aí o processo de compressão, que é a redução do volume líquido de uma área pela eliminação de alguns espaços vazios e levando partículas a um contato próximo. Tá? No final, a consolidação é o aumento da força mecânica até a obtenção de interações interparticulares. Então as partículas elas ficam coesas e consolidadas. Então o processo de compactação seria a compressão mais a consolidação do produto. E o papel das forças de compressão é aumentar as áreas interfaciais de contato entre as partículas, ou seja, levar a superfície das partículas adjacentes a juntas apresentarem forças de ação de superfície suficiente para se ligarem. Né? Então você vai fazer ali uma união delas, uma compressão e uma consolidação do produto final através aí das matrizes, né, de punção. Então são equipamentos bem fortes que fazem aí a forma, né, o comprimido tomar forma, tamanho, do jeito que fica melhor ali para ser entregue ao consumidor, do jeito que a indústria, né, trabalhar para ele ficar pronto para o consumidor. Tá? Nesses equipamentos nós temos, então, já falei deles, né, as matrizes e punções, que a gente pode ver vários modelos, né, cada uma sai
com um tipo de comprimido diferente, tamanhos diferentes de comprimidos, né? Então a gente tem esses vários tipos de matrizes e punções, tá? Para fazer os comprimidos. Opa, alguma coisa fechou meu slide aqui, mas vocês estão vendo, né? Ainda está vendo aí, né? Se tiver sumido o slide, vocês me avisam, tá? Tem o equipamento que é o ciclo de compressão, né? Que é esse ciclo que passa os comprimidos e vai rodando e as matrizes de compressão vão fazendo os comprimidos. E as compressoras, né? A gente tem aqui um exemplo de compressora rotativa com 10 punções, compressora rotativa com 45 punções e uma compressora excêntrica com uma punção. Ou seja, as punções são as quantidades de matrizes que vão sendo feitas, a quantidade de comprimidos que vão saindo por cada ciclo de compressão, ou seja, a quantidade de matrizes que a gente tem aqui para fazer punções, certo? E aqui a gente tem um esquema de compressão, aqui a gente consegue ver direitinho como que funciona. Tá? A gente tem aqui as punções superiores e as inferiores, né? Então a gente tem isso daí, e elas vêm, aqui a gente tem o feeder, ou seja, o alimentador, aqui é colocado o pó. Então aqui abaixa, tá vendo? Abaixa, para encher aqui no feeder de pó, o pó vem e vai ser alinhado, tá vendo que ele fica aqui, ó, para passar aqui, para ter sempre a mesma quantidade de pó, tá? Aqui a gente tem também uma unidade de controle de peso, Weight Control Unit. Isso aqui é uma unidade de controle de peso para saber se está saindo tudo com o mesmo peso, tá? Aí a gente vai enchendo, rampa de ajustamento de peso, tá? Aí aqui a gente tem a parte superior, né? Que tem um rolo de pré-compressão, tá vendo? Ele faz uma pré-compressão aqui nesse rolo, e depois nós temos um rolo de compressão principal, onde ele vai, aqui ó, nesse ponto aqui, ó, apertar totalmente o comprimido. Depois sobe de novo, né, upper lift, vai subir no canto, né, e aqui vai liberando os comprimidos. Esse equipamento ele é redondo, o que sai aqui vem para cá, ele volta para fazer o mesmo processo. Então ele vem andando aqui, tá? E volta para fazer o mesmo processo. É um equipamento redondo onde vai fazendo essa compressão aí. Eu acho essa imagem muito legal, que mostra como é feito, né? Alimentado de pó, comprimido, tudo passando e o comprimido saindo ali prontinho para ser colocado ali no blister final. Esse é o esquema de compressão. Tá? A gente tem o comportamento do material que pode variar, né? A gente pode ter uma deformação elástica, né? Aqui a gente aplica a força do comprimido e aí ele volta ao normal. Pode ter uma deformação plástica, você aplica uma força e ele ficar num formato irregular. E você pode ter uma fragmentação frágil, tá? Então, durante o processo você pode ter aí que não vai agregar bem as partículas e o comprimido no final vai sair todo quebradinho. Então, o material pode se comportar de forma ruim dentro da máquina, lá dentro desse esquema, tá? E aí a gente tem que olhar os parâmetros do processo, né? Se é um processo, a gente tem que ter parâmetros. Então, a forma e a dimensão, a gente tem que calibrar o equipamento e ver a forma e a dimensão de acordo com as punções e matrizes durante o processo de compressão, e o volume de enchimento e a pressão que você vai fazer sobre esse material, tá? O peso também é muito importante, que varia de acordo com o volume de enchimento da matriz, né? A quantidade que vai enchendo ali de pó, né? Para a gente produzir comprimidos uniformes, a gente tem que ter o mesmo volume de enchimento, ou seja, o peso tem que passar ali na balança sempre o mesmo, e a mesma pressão, para obter a mesma dureza do comprimido no final. Tá? Então, isso vai afetar na espessura final do comprimido. Se você comprime demais, ele vai ser um comprimido mais fino, tá? Ou mais grosso, dependendo do seu volume de enchimento e da pressão que você vai colocar sobre o comprimido, sobre o produto. Tá? Bom, a gente faz depois o controle de qualidade. Aqui a gente tem alguns equipamentos,
para controle de qualidade, né? Precisa de balança analítica para fazer um peso do produto final, o paquímetro, o durômetro manual, o friabilômetro e o durômetro eletrônico, né? Que vão dar aí esse controle de qualidade para a gente dos comprimidos. Tá? Bom, temos os ensaios físico-químicos dos comprimidos, e esses devem satisfazer algumas especificações, como, por exemplo, a dureza. Ele deve ter uma dureza adequada para que esse possa resistir às operações de transporte e armazenamento. Para que se possa avaliar as durezas do comprimido, a gente utiliza o aparelho chamado durômetro. Né? Então ele tem que ser duro bastante para aguentar ser transportado e armazenado. A friabilidade, que é a resistência do comprimido ao choque e ao atrito, também é importante para verificar a resistência do comprimido às operações de transporte e armazenamento. Para realizar esse teste, a gente vai utilizar um equipamento chamado friabilômetro. A desagregação, os comprimidos devem desfazer-se, pois essa é a condição sine qua non para a liberação do princípio ativo, né? Então, é a condição básica para liberar esse princípio ativo. O tempo de desagregação varia de acordo com a classe do medicamento. Então, a gente tem que liberar ou desagregar esse comprimido num tempo hábil para que ele possa fazer efeito no corpo humano. Tudo isso são ensaios físico-químicos que a gente tem que fazer no final para verificar se o comprimido realmente está ok. A dissolução, os comprimidos podem, em determinados casos, desagregar-se, mas o princípio ativo pode não se apresentar dissolvido, por isso é necessário realizar testes de dissolução, que vai medir a capacidade do comprimido em ceder ou não o princípio ativo na quantidade de tempo necessário. Então, na compressão ali, pode ser que os aglutinantes ou os outros produtos excipientes do comprimido segurem o princípio ativo e não liberem ele para o meio. Então, a gente faz o teste de dissolução, que é esse princípio ativo estar dissolvido ou não. E outros ensaios, como o doseamento do fármaco, a umidade, a uniformidade do peso e outros. Né? Então a gente tem esses detalhes aí para cumprir com relação aos comprimidos. Podem ocorrer alguns problemas na produção dos comprimidos, como a variação no peso, variação na dureza, adesão às paredes da matriz, adesão às punções, os descabeçamentos, variação no tempo de desintegração e variação na dosificação. Então são problemas que podem ocorrer durante a produção dos comprimidos. Né? Alguns defeitos que podem ocorrer nos comprimidos, né? O capping, por exemplo, né? Pode ocorrer aí a presença de ar entre os grânulos, uma insuficiência de aglutinante, falta ou menor a concentração de aglutinante, uma compactação com grande força destrutiva, maior velocidade da máquina e menor tempo de compactação, e o grânulo muito seco, ou seja, o capping é aquelas presenças de bolha de ar dentro do comprimido que podem estragar o comprimido, e tudo isso pode ser causado aí porque foi compactado com força demais e muito rápido essa compactação. A laminação é uma compactação ineficiente com expansão elástica do comprimido durante a injeção, tá? Então você não tem ali uma compactação muito firme, ou desgaste da matriz, né? A forma cônica do seu interior, ou seja, você usou tanto aquela peça na máquina que ela foi desgastando, e ela não consegue compactar de forma boa, né? Não fazer bem o comprimido e causa esses problemas de laminação. Sticking ou aderência, né? Você pode ter o comprimido grudado na máquina, né? Falta de lubrificante, por exemplo, estearato de magnésio, é um ótimo lubrificante, pode ser a falta dele. O desgaste da matriz ou pulsões velhas sem polímero e ponto de granulação inadequado, né? No caso da vinha úmida, você pode deixar uma umidade muito alta e esses comprimidos grudarem na máquina, né? Então você causa aí o sticking ou aderência do comprimido à máquina, ele não sai. Friabilidade elevada, dureza reduzida, né? Grande quantidade de recipientes de baixa densidade e granulometria, como por exemplo o talco, e aí você eleva a friabilidade e reduz a dureza. Pode ser também por força de compressão excessiva e o uso de lubrificantes em grande quantidade. Então, os comprimidos eles têm que ter essa estabilidade, essa maleabilidade, e tem que ser feito sempre
numa pressão correta, bem pensada, né, para você ter um comprimido numa linha de produção constante. Você não pode fazer com força de mais nem com força de menos, senão causam esses defeitos. Bom, sobre comprimidos, era isso. Nossa, bem curta a nossa aula, né?